Queria falar com vocês de um tema muito especial, de um relacionamento que a gente fala muito, já ouviu muito, é muito, como dizer, é difundida a história, mas pouco a gente explora o que aconteceu nessa relação. A gente fala mais do pai, de primogenitura, você já está imaginando o que eu vou falar, mas não fala como que ficou a relação entre dois irmãos históricos na Bíblia. Eu queria falar com vocês um pouquinho nessa noite, e para isso eu convido que vocês abram a Bíblia de vocês, no texto que está lá no capítulo de 33 do Gênesis, que vai falar sobre um encontro muito especial, um encontro emblemático, que vai trazer para a gente muita riqueza, a partir dessa história e dessa particularidade desse encontro. E o texto diz assim, estou ouvindo barulhinho de folha, então o texto diz assim, reticências. O encontro de Esaú e Jacó. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Lia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: quem são esses contigo, Jacó? Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente me deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, e elas e seus filhos se inclinaram. Aproximaram-se também Lia e seus filhos, e também se inclinaram. E depois José e Raquel também se inclinaram. E Jesus perguntou: o que pretendes com toda essa manada que encontrei? Jacó respondeu: achar favor aos teus olhos, meu senhor. E Esaú disse: tenho muito, meu irmão, fica com o que tens. Porém Jacó respondeu: não, se agora tem achado favor aos teus olhos, aceita o presente da minha mão. Prestem atenção nessa sentença. Porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Quem são estes dois? Esaú e Jacó. São irmãos, certo? Irmãos, filhos de quem? Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Os dois são gêmeos. Foram gerados no mesmo momento no ventre da mãe. E a palavra diz que Rebeca tinha muito incômodo com o exagero de movimentação que tinha dentro do ventre dela, e ela chegou para Deus e falou assim: olha, eu queria entender o que está acontecendo aqui. E aí o Espírito falou para ela: o seguinte, Rebeca, o que está acontecendo é que não tem uma criança só na sua barriga, tem duas. Tem 2 meninos, tem 2 nações dentro de você. E assim como eles estão brigando aí dentro, eles vão brigar aqui fora. Eles vão se tornar inimigos. E o mais novo governará sobre o mais velho. A palavra de Deus veio a Rebeca, e ela recebeu aquela informação. Só que em nenhum momento você vai encontrar no texto bíblico dizendo assim: para tanto, Rebeca, minha serva, vou precisar de uma mãozinha sua. Não. Nunca Deus pediu a interferência de Rebeca. Mas o que aconteceu? Essas crianças nasceram como? Quem veio primeiro? Quem nasce de uma gravidez gemelar, quem vem primeiro é o filho mais velho.
velho. Quem nasceu primeiro? Esaú. E logo vem Jacó grudado no calcanhar do irmão. Por isso o nome de Jacó, aquele que apanha o calcanhar. E ele vem grudado no irmão e passa a ser gerado passa a se desenvolver numa família com o pai, com a mãe e com o irmão mais velho. Ora, vamos analisar aqui o contexto e fazer uma elucubração de uma formação do caráter de um menino que vai ouvir a vida inteira de uma mulher que, filho, tenha paciência. O seu irmão pode gozar da preferência do seu pai, mas chegará o dia que você vai ser maior que ele. E isso aconteceu. Por quê? Isaac tinha preferência por Esaú, porque Esaú com certeza era mais parecido com ele. Era uma pessoa forte, uma pessoa de batalha, de caça, de ir para o campo. Jacó já era mais recolhido, já era mais introvertido. Era um rapaz que preferia as atribuições domésticas. E nessa formação do caráter e do comportamento de Jacó, houve uma interferência que não precisava ter acontecido. Interferência de Dona Rebeca. Ela foi falando ao coração do filho que ele seria maior, e ela nunca falou a respeito de esperar aquilo que Deus faria a seu tempo. Ao contrário disso, o que aconteceu? Ela percebeu que o marido estava muito doente, que ele poderia morrer em qualquer momento, e já havia tido uma conversa entre Esaú e Jacó num passado, quando Esaú vem do campo, morto de fome, cansado de um dia inteiro de trabalho braçal, vem faminto, sente um cheiro do guisado que Jacó tinha feito, e ele fala: me dá esse guisado, por favor, que senão eu vou morrer de fome. Jacózinho, boa gente, fala: irmãzinho quer guisado? Está com fome? Jacózinha dá guisado, Esaú. Mas Esaú dá primogenitura a Jacózinho. E tonto do Esaú, que estava morrendo de fome, nem atinou para aquilo. Falou assim: ok, toma aí a primogenitura. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui 5 minutos. Com a fome que eu estou, capaz que eu morra. E ele despreza uma coisa que era valor para Jacó, porque Jacó ouviu a vida inteira que ele precisava da bênção do pai, da bênção da primogenitura. E daí Dona Rebeca, que esperou toda a vida dela por aquele momento, vê que o marido está com um pé lá, outro cá, fala: filho, está na hora. Está na hora da nossa encenação. Está na hora da gente executar o nosso plano. Deus pediu isso para Rebeca? Deus falou para Rebeca usar de subterfúgio ou de algum tipo de tramóia para que o filho recebesse a bênção? Não. Mas ela achou que Deus precisava de ajuda. Não vamos criticar a Rebeca não, viu, mulherada? Porque a gente às vezes põe o pé na jaca, na melancia, na feira inteira, no tomate. Porque às vezes a gente acha que Deus está lerdo demais, está demorando demais, e que a gente tem que fazer o que Ele não está fazendo. Foi isso que Dona Rebeca fez. Foi isso que Dona Rebeca fez. Com isso, ela prepara Jacó, pega a pele de animal, porque Jacó fala para ela: mãe, como que a gente vai enganar o pai? Se Esaú tem uma compleição física, tem um tipo de corpo, tem pelo no corpo, tem pelo até no nariz, na orelha, sabe Deus amar. E eu sou um rapaz de pele lisa.
Não tenho a mão cheia de calo, porque eu não estou na lida do campo. Fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo que nós vamos dar o jeito. Enche o cara com pele de cordeiro. Enche, faz toda a trama para enganar o marido. Chega, se aproxima, faz o guisado que ela sabia fazer com certeza como ninguém. E aí a hora que o pai pede, fala assim: filho, vem me servir o guisado. O Esaú foi caçar. Ele achou estranho, falou assim: nossa, o guisado já está pronto? Já, pai. Hoje estava no quintal aqui. Eu já falei para Deus que eu vou perguntar para Isaac se ele não percebeu mesmo que era Jacó, porque eu tenho dúvida. Mas naquele dia eu vou perguntar. Vamos ter uma conversa, vamos ter uma prosa, Isaac. Conta a verdade aí. Fala a real. Rolou um suborno da Rebeca, né? Para você abençoar Jacó. Que como que você não ia perceber que aquilo não era pele de verdade? Só você estava variando, né? Mas tudo bem. Mas o que eu vou perguntar, eu vou. Ele vem, palpa o filho, cheira o filho. Né? Não está assim aquele cheiro de Esaú, mas está com cheirinho, dá para o gasto. E abençoa Jacó. Abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. Imagina que Jacó naquele dia, acho que ele ficou com 5 metros de altura. Era tudo que ele esperou a vida inteira para receber. Só que teve gente que chegou do campo. Chegou do campo com a caça que ele tinha ido caçar para fazer o guisado para o pai. Aí ele fez o guisado para o pai e foi levar para o pai. No que ele chega para levar o guisado com o pai falou assim: espera um pouquinho. Aconteceu alguma coisa aqui. Eu já comi o que eu queria. E já abençoei. Aí Esaú ficou varado. De novo o Jacó, olha o caráter de Jacó. Mais uma vez Esaú falou. Mais uma vez Jacó me passa a perna. Ou seja, não tinha sido em uma situação. Essa não era uma única situação. Jacó tinha um problema sério no seu caráter. Era uma pessoa para quem o fim justificava os meios. Jacó não queria saber se ele precisava trapacear esse ou aquele para chegar no objetivo que ele tinha na vida. Um sujeito que foi deformado no caráter dele. E aí Esaú, quando tomou ciência daquela situação, falou: meu irmão está morto. Jurou o irmão de morte. Falou: desse dia não passa. Dona Rebeca, que vivia pela casa, ouvindo pelas portas, ouviu a sentença que Esaú proferiu e já foi lá e falou: Jacó, vaza, vai para a casa do seu tio. E Jacó pegou as coisas dele e mais que depressa foi para a casa do tio dele. Só que nessa vida, meu amigo, minha amiga, aqui se faz, aqui se... Não está na Bíblia isso, tá, gente? É 1 Patrícia, algum versículo aí. Chegou lá em Labão, cruzou primeiro com uma moça muito bonita chamada Raquel, perguntou quem era o pai dela, chegou para o tio e falou assim: escuta, apaixonei pela sua filha, eu quero casar com ela. Ok, quer a mão da minha filha? Quero, sim senhor, sem problema. Você vai ter que trabalhar 7 anos pela mão dela. Querido, isso é bobo. Você pedisse para eu trabalhar 20, eu trabalhava 20. É só 7? Resolvido. Ok. Noite de núpcias do casamento de Jacó. O enganador, cara de pau, treteiro, que passava a perna em todo mundo. O que aconteceu? A hora que raiou o sol do dia, debaixo da tenda, ele acorda e dá de cara com quem? Lia. Aí ele vai babando, falar com o sogro: onde já se viu, sogro, você me enganar? Espera um pouquinho, você não conhece a tradição? Eu não falei que você não vai casar com a Raquel, só que assim, primeiro, na tradição, casa com a mais velha.
E agora então o que eu tenho que fazer para casar com a Raquel também? Mais 7 anos. Aí vai lá o Bocumoco pagar mais 7 anos, mas teve a Raquel. Este é Jacó. E o que acontece é que Jacó, quando se prepara para encontrar Esaú, quando ele está no caminho, fugindo da casa do pai, para encontrar a família lá, o tio, o que acontece? Ele para no meio do caminho, dorme, descansa a cabeça numa pedra. Eu não sei como que alguém pode dormir com a cabeça numa pedra, mas ok. E tem um sonho. Vocês lembram disso? Ele vê uma escada e anjos descendo e subindo. E ali Deus fala para ele: eu vou te dar mesmo uma descendência numerosa. Eu estou com você. Ele acorda e segue o caminho dele. Ele fica com Labão. E a coisa começa a dar errado. E aí ele planeja de sair das terras do tio, com toda a sua parentela, só que ele sabe, ele tem um fantasma que ronda a mente dele dia e noite. E o fantasma tem nome. E o nome do fantasma é Esaú. Ele sabe que para voltar para a terra dele, onde Deus cumpriria a promessa que tem para a vida dele, ele teria que cruzar com Esaú. Aqui nós já estamos falando num prazo de tempo entre 30 e 40 anos. Vocês imaginem Esaú nutrindo ódio no coração e a gana de matar o irmão durante 30, 40 anos. O tamanho desse ódio. Quanto ele se preparou. E quando Jacó manda um emissário para saber a quantas andava Esaú, emissário vem com uma notícia, volta para ele e fala: tenho 2 notícias para te dar, Jacó. Qual você quer primeiro? Dá a boa. Esaú aceitou te ver. Oh, que coisa boa. Só que ele está vindo com um exército. Exército da reconciliação. Reconciliação na ponta da lança. Passa a faca em todo mundo e está tudo acertado. Era isso que Esaú queria fazer. Ele veio para dizimar a descendência de Jacó. A intenção dele era não deixar nenhum vestígio, nenhuma cabra, nenhum bode, nenhuma ovelha, nada que tivesse cheiro de Jacó, sobrenome de Jacó. E aí a coisa pegou. E Jacó tinha passado pelo Manaim, Deus também tinha falado com ele, mas aquilo não tinha sido suficiente para mudar o caráter de Jacó. Deus estava sempre falando para Jacó: eu estou com você e aquilo que eu prometi eu vou cumprir na sua vida. Só que Jacó nunca esteve com Deus. Jacó fazia negociação com Deus. Quando ele sabe que o irmão vem com o exército, ele vai ter um particular com Deus e fala assim: se você me livrar da mão do meu irmão, eu faço isso, te dou casa, comida e roupa lavada, oferecendo isso para Deus. Olha a cara de pau do sujeito, falando com o dono de tudo. Olha, eu te dou 10% de tudo que eu tenho. Acho que Deus olhou: meu filho, o que você não entendeu ainda? Que tudo que você tem é meu. Você vai me devolver isso? E ele negocia com Deus. Se você me livrar da mão do meu irmão, eu faço isso. Se você me livrar da mão do meu irmão, eu faço aquilo. Se você... Mas de um caráter horroroso, duvidoso. Ele queria fazer negocinho para tudo, com tudo. E ele foi tão... Olha só como o comportamento de Jacó era ruim. Porque tem uma hora que ele fala, o texto fala aqui, que ele põe primeiro, olha só a ordem que ele coloca. Ele manda na frente as servas, porque ele também teve filho com servas. Primeiro vai as servas, vai encontrar com o exército, certo? Primeiro ele mandou um monte de presente tentando comprar Esaú. Aí mandou as servas com os seus filhos. Depois mandou Lia com os seus filhos. E depois mandou Raquel com José.
o preferido e a preferida eu deixo bem perto de mim, que se alguém puxar a espada, ele manda na ordem de preferência. Tipo assim, se matar a serva com filho, Lia também pode, gosto, tenho simpatia por Lia, boazinha. Agora Raquel não. Com Raquel ninguém mexe, nem com o filho de José. Ele faz essa ordem. Só que acontece uma coisa no meio desse caminho. Ele manda todo mundo na frente e fica do lado de cá do rio para dormir. E quando acontece isso, diz ali no texto de Gênesis 32, versículo 22, a partir de diante, depois vocês podem ver. Quando Jacó fica ali para dormir, para descansar, para retomar a sua caminhada, um anjo aparece. Um anjo aparece e briga com Jacó. Briga com Jacó e Jacó luta com o anjo até o amanhecer. E aí tem uma hora que o anjo fala, deixa eu ir. E Jacó fala, você não vai embora enquanto você não me abençoar. Não é uma ordem, na verdade, é um clamor, é um pedido. Porque pela primeira vez na vida, o texto ali diz, não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou, qual o teu nome? E ele lhe respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, peço-me que me digas o teu nome. E o homem respondeu, por que pergunta meu nome? E ali o abençoou. E por isso Jacó deu o lugar do nome daquele lugar de Peniel. Olha o que ele diz. De fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nesse encontro, quando ele pede para abençoar, e que o anjo estava quase o deixando, o que aconteceu? O anjo tira o nervo ciático, que fala que tocou na coxa de Jacó, ele tira o nervo ciático do Jacó do lugar. O nervo ciático começa aqui na L5 e vai até o calcanhar, é o maior nervo do nosso corpo. É o maior nervo do nosso corpo. Não dá para andar com esse nervo deslocado. A dor que provoca é indescritível. É indescritível. E a tocar na coxa, na tradição judaico-cristã, tinha uma referência, naquela época, muito especial. Se você for olhar ali, Êxodo 1:5, e principalmente o texto de Gênesis 47:29, 47:29 vai falar de quando José chama o seu filho, Jacó chama José, para fazer uma promessa para ele. Fala assim, filho, me promete que você vai me enterrar em tal lugar. Eu prometo, pai. Então coloca a sua mão debaixo da minha coxa. Jura com a mão debaixo da minha coxa. Por quê? Colocar a mão debaixo da coxa era sinal de aliança. E nesse dia em Peniel, Deus estava colocando a mão na coxa de Jacó para dizer, hoje eu estou mudando a sua vida. Hoje eu estou transformando o seu caráter deformado. Hoje eu estou fazendo uma aliança com você, porque pela primeira vez na vida, você pediu que eu não fosse embora sem te abençoar. E o que Jacó diz o sentido original do pedido de Jacó, não vá sem me abençoar, não vá sem antes
antes me livrar de quem eu sou. Não vá sem antes transformar o meu caráter. Não vá sem antes mudar esse meu jeito, que eu não aguento mais de negociar as coisas, de querer vantagem em tudo, de querer vantagem para conseguir os meus objetivos. Não vá daqui antes disso. Eu sei que eu tenho lutado comigo mesmo, mas eu não consigo me transformar sozinho. E o anjo muda o nome de Jacó. Fala: a partir de hoje você não chama mais Jacó, que significa enganador. Você chama Israel, que é uma grande nação. E por conta disso, a vida de Jacó foi transformado. Por que que ele foi transformado? Porque não tem como você encontrar a Deus face a face e continuar andando do mesmo jeito. Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. E aí a gente vem para um encontro, aonde ele vê o seu irmão. Se alguém puder me ajudar no teclado. E é incrível que a hora que ele sai do lugar que ele passou a chamar de Peniel, o comportamento dele é alterado. E ao invés de deixar as servas irem na frente, depois Lia e depois Raquel, ele passa na frente de todo mundo. E tem uma atitude de preservar a geração dele. Preservar os seus filhos, preservar os seus. Ele não vai mais por último. Ele passa na frente de todo mundo para mostrar que agora ele não era uma pessoa que tinha sua ordem de preferência e não importava o que acontecesse com os outros, desde que aqueles que ele amava mais prevalecessem. Ele foi proteger a todos, porque ele tinha tido um encontro com Deus face a face. E quando a gente encontra com Deus face a face, Deus muda a nossa vida. Mas também Deus muda o nosso destino. Esaú vem, e a hora que ele enxerga Jacó, alguma coisa também acontece no coração dele. Ele não vê um Jacó arrogante. Esse tinha um sentido também. Quando você tinha esse deslocamento de nervo ciático, dentro da sociedade você perdia o valor. Você perdia a coisa viril. Tinha uma conotação de menos-valia. Jacó foi humilhado, na verdade. Ele precisava ser. E o fato é que, quando ele foi transformado por esse encontro em Peniel, que ele viu Deus face a face, Esaú olha para ele e fala assim: alguma coisa aconteceu com meu irmão. Esse não é o Jacó que eu tenho ganas de matar. Com certeza era um cara manco, envelhecido pelo tempo, assombrado pela lembrança e pelo medo que ele tinha de encontrar o irmão. E eu acho que nesse momento Jacó e Esaú pensaram 1000 coisas ao mesmo tempo. E na verdade, todas as vezes que Jacó pensava no irmão, ele pensava o quão amado ele queria ter sido pelo pai. Que ele também queria ter sido preferido pelo pai. E era isso que o rosto de Esaú sempre significou para ele. O rosto de Esaú sempre mostrou para ele que ele não era o querido do pai dele. E na verdade esse sempre foi o maior medo de Jacó. Só que quando ele vê o irmão de novo,
Essa é uma das sentenças mais lindas da Bíblia, na minha opinião. Ele olha para ele e fala: aceita o meu presente, o presente da minha mão, porque ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Ele pôde olhar para Esaú e não ver mais o rosto do pai. Não vê mais o desejo que ele tinha de ser amado pelo pai. Não vê o desejo que ele tinha de ser o irmão e não ele. Ele vê no rosto do irmão o rosto do Pai Celestial, que veio suprir todas as necessidades dele em glória. Veio suprir a carência que ele tinha do afeto, da aceitação do pai dele. E o que acontece quando a gente encontra Jesus? O que acontece quando a gente é transformado pelo poder de Deus, quando Ele muda o nosso nome? É que a gente é capaz de ver Deus no rosto das pessoas. A gente vê Deus no rosto do morador de rua. A gente vê Deus no rosto da prostituta. A gente vê Deus no rosto de alguém que a gente tem antipatia e nem sabe a razão. Quando a gente tem um encontro com Deus e é transformado por Deus e é tocado por Deus, a gente vê Deus no rosto do homossexual. A gente vê o rosto de Deus no rosto das pessoas. E aí é impossível não amar as pessoas. É impossível não exercer a misericórdia pelas pessoas. E vocês têm o privilégio de ter alguém cuidando de vocês, como a pastora Solange, que tem visto o rosto de Deus no rosto de vocês, e tem amado e servido de vocês, como quem vê o rosto de Deus no rosto de vocês. Vocês têm o privilégio de ter uma pastora, em quem a gente olha, e vê Deus no rosto dela. Pelo amor, pelo serviço, pelo caráter, pela integridade, pela justiça, pela forma que você conduz a sua vida. Conduz a sua vida na sua casa, pela sua generosidade em abrir a porta da sua casa para receber outros, que você não tinha obrigação de fazer. Porque você viu Deus no rosto dessas pessoas. Porque você viu Deus no rosto do seu marido. E porque você vê Deus no rosto das suas ovelhas. E é um convite que Ele nos faz. Todos nós temos um pouco de Jacó. Temos às vezes a presunção de achar que a gente consegue sozinho. Na força do nosso braço. Porque é claro que Ele tem uma promessa para cada um de nós e a gente sabe disso. Mas a gente vai alcançar a promessa no dia que a gente encontrar com Ele face a face. E que Ele mudar a nossa forma de olhar as pessoas. Se a gente olha as pessoas e faz julgamento precipitado, se a gente vê as pessoas e condena, se a gente vê as pessoas e já tem um inúmero juízo de valor por conta de um brinco, de um piercing, de uma forma que anda, de uma roupa que veste, de um comportamento sexual, se a gente faz julgamento todo o tempo, nós precisamos passar por Peniel. Nós precisamos olhar para Deus face a face. Nós precisamos que Ele mude o nosso nome, que Ele mude o nosso jeito de pensar e de agir. E que Ele faça com que essa transformação mude o nosso jeito de andar. Se for preciso que Ele mude mesmo, que Ele toque o nosso corpo, que Ele deixe uma marca. Mas que isso promova em nós um novo olhar. E que a gente olhe as pessoas e veja nelas a face de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Sem isso, é só letra. E a letra mata. É o Espírito que vivifica. E eu queria convidar que você curvasse a sua cabeça. Fechasse os seus olhos. E como diz a Escritura, e nos sugere, examine o homem a si mesmo. Não examine o comportamento do vizinho, não examine o seu marido, não examine a sua esposa, não examine o seu sócio, não examine o pai, não examine a sogra. Examine a você.
Examine você. Como é o seu olhar? Quem você vê quando você olha para as pessoas? Eu vejo antipatia, eu vejo má intenção, eu vejo a minha inveja. Quem você vê quando você olha as pessoas? Se você não vê nas pessoas o rosto de Deus, é porque a gente precisa passar por Peniel. E Peniel precisa passar pela gente.